Olá, começa agora mais uma edição do programa Vida e Cia e hoje nós vamos conversar com a Gabriela Goulart, que é presidente da CIPA aqui na Lesp e que vai falar um pouquinho sobre como é atuar na profissão de engenheira de segurança do trabalho. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ilka, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou pedir para você falar um pouquinho então dessa formação, como que você teve interesse por essa área, que caminho você percorreu até chegar nela. Certo. Então, o que é um engenheiro de segurança do trabalho? Ele não é uma formação, não é uma graduação, ele é uma especialização que você pode fazer desde que você tenha uma graduação em engenharia ou em arquitetura. No meu caso, eu sou engenheira agrícola de formação e aí eu decidi fazer essa especialização em engenharia de segurança do trabalho. É assim que esse é a história curta de como você pode ser um engenheiro de segurança do trabalho. Entendi. A história é longa. Um engenheiro agrícola, como foi minha formação, a gente aprende muito sobre maquinário agrícola, sobre secagem de grãos, sobre construções rurais, irrigação, toda essa parte de engenharia na agricultura. Então, quando eu me formei, eu achei muito interessante olhar mais para o aspecto da segurança da coisa agrícola, porque é um espaço, é uma área em que muitas vezes o trabalhador agrícola, ele está muito exposto a vários riscos. E é bem lá que a segurança do trabalho tem dificuldade de chegar. Entendi. Então eu comecei a pensar, e aí eu disse, bom, eu sou uma menina da cidade, querendo ou não, e como eu posso unir o meu conhecimento com me especializar em algo que eu possa trabalhar aqui e juntar com o que eu já tenho. E aí eu decidi por fazer especialização em engenharia de segurança do trabalho. Entendi, mas você chegou a atuar no campo? Porque, por exemplo, quando você escolheu essa formação na engenharia agrícola, não é isso? Você pensava em atuar no campo ou no interior paulista, que a gente sabe que é um mercado muito grande, ou não? Desde sempre você pensou em fazer alguma especialização para que você tivesse a possibilidade de atuar em grandes metrópoles, como é a capital paulista? Não, eu sempre pensei que no fim das contas eu ficaria no escritório, porque o engenheiro agrícola, no fim das contas, ele vai fazer projetos, né? Entendi. Então, projetos de máquina, seja projetos de construções civis. Eu não pensava que eu ficaria no campo ali na implementação da coisa. Então, foi meio que juntou tudo, ficou perfeito. Entendi. Gostei bastante. E aí você fez essa especialização em segurança do trabalho, e aí essa especialização, eu imagino que ela abranja para além do campo. Sim. Como que funciona essa especialização? Exatamente. Tanto é que é por isso que a gente tem essa possibilidade do engenheiro de segurança do trabalho ser qualquer tipo de engenheiro ou mesmo arquiteto. Então, a segurança do trabalho, ela vai em várias áreas, em todas as áreas, desculpa. Você vai ter segurança aqui, onde nós estamos, né, que é um estúdio, nós estamos num ambiente controlado, temos certos tipos de riscos que são diferentes, por exemplo, de um hospital. O hospital também precisa da segurança do trabalho, porque lá nós temos riscos biológicos, nós temos riscos de acidentes, nós temos um ambiente diferente, por exemplo, uma indústria, um frigorífico. Frigoríficos são indústrias que têm muitos riscos ocupacionais. O engenheiro de segurança do trabalho, ele vai focar na área que ele estiver trabalhando. Entendi. E eu aqui acabei caindo numa área mais voltada à ergonomia. Como que você chegou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Porque você falou dessa especialização, né? E aí você citou também que essa especialização ela vai se abranger para diversas áreas e que são áreas diferentes, né? Então você citou, por exemplo, um hospital, eu imagino que na escola seja uma outra questão, aqui no Parlamento Paulista, no estúdio seja uma outra questão. Nessa especialização, vocês conseguem abranger e alcançar todas essas áreas diferentes? Ou é uma área em que você tem que manter ali um estudo contínuo? É essa a segunda opção, porque graduação nenhuma ou pós-graduação nenhuma vai te preparar para todas as situações que você
for usar na sua vida. Então, na especialização em engenharia de segurança do trabalho, você vai aprender o básico para todas as normas regulamentadoras, que a gente tem normas para várias áreas diferentes. Sim. Desde do pessoal que trabalha em call center até o pessoal que trabalha na mineração. Entendi. Então, cada uma dessas atividades econômicas, ela tem uma norma que rege. E aí o especialista, ou seja, o engenheiro de segurança do trabalho, no trabalho que ele estiver exercendo, ele vai se especializar nisso. Eu costumo dizer que aqui na Alesp, desde que eu entrei, cada dia eu estou estudando uma coisa nova, cada dia é um caso novo. Mas, no geral, aqui a gente tem principalmente casos de análise ergonômica do trabalho, a gente abrange mais a parte de ergonomia. Explica pra gente o que é essa parte de ergonomia. Tá bom. A ergonomia, ela é a ciência que vai estudar a relação do homem com o seu meio ambiente físico de trabalho e suas relações com o trabalho. Então, o que é ergonomia? Onde a gente está sentado agora, nós estamos em cadeiras muito confortáveis, poltronas acolchoadas e... Um encosto de braço. Tem um encosto de braço, tem uma almofada aqui. Essas são poltronas ideais para a gente passar uns minutos conversando, às vezes 1 hora, mas elas não são as cadeiras ideais para você passar uma jornada de trabalho, por exemplo. Entendi. Então, na ergonomia, a gente começa a ver quais são os mobiliários que a gente tem no ambiente de trabalho e adaptá-los para a realidade fisiológica dos trabalhadores. Poxa, eu vou ficar 8 horas sentada na cadeira, então não vai ser essa daqui. Vai ser uma cadeira que vai me dar um suporte lombar, ela vai me dar um suporte, um apoio para braço na altura que eu preciso para que no fim do dia o meu ombro não esteja sobrecarregado. Então a gente vê todos esses aspectos. Aqui na Alesp a gente tem vários setores diferentes, né? Você falou que aqui, no caso, a maior parte da abordagem de vocês é ergonômica, né? E aí você explicou agora sobre essa questão de ferramentas de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque uma cadeira, para quem trabalha na frente de um computador, ela se torna ferramenta de trabalho, o computador também. Mas aqui a gente tem diversas áreas diferentes, né? A gente tem a Polícia Civil, a gente tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da segurança, da portaria, tem a TV aqui, que é um outro setor. Vocês atuam em todas essas diferentes áreas? Sim, é nessa hora que chega aquele estudo diário, aquela reciclagem que a gente tem sempre que fazer e sempre buscar aprender sobre novas normas, sobre atualizações de normas. Aprender, poxa, eu nunca tinha vindo nesse setor, vamos aprender sobre como funciona o trabalho desse setor, porque há uma demanda aqui, há uma queixa de um trabalhador aqui e às vezes você nunca trabalhou naquela área e precisa saber resolver o problema daquele trabalhador. Como você vai fazer isso? Você vai ouvi-lo em primeiro lugar, ouvir os trabalhadores daquele local, porque ninguém sabe melhor do que eles o que eles passam todo dia. Sim. E aí você vai atrás das normas específicas para aquela área, vai estudar e vai conversar com seus colegas da sua especialidade. Aqui eu trabalho junto com os médicos do trabalho, por exemplo, para chegar numa conclusão para tentar melhorar as condições de trabalho para aquele trabalhador. Entendi. Então, na verdade, vocês estão ali aprendendo todos os dias, entendendo um pouquinho de cada área. E aí você citou algo interessante também, que são normas. Então, por exemplo, aqui para o estúdio, provavelmente a gente é regido por um tipo de norma. O pessoal dos gabinetes, provavelmente por outro tipo de norma. Funciona assim? Funciona um pouco mais amplo que isso, mas no geral é isso. Então, nós temos normas de conforto térmico, né? Por exemplo, um local que não é ventilado naturalmente, se nós não temos janelas, nós precisamos o quê? De um ar-condicionado renovando esse ar, a tubulação certinha. Nós temos o que mais? Luz. A luz é muito importante num estúdio. Então, nós temos que saber qual a quantidade suficiente de luz, nem para ficar muito claro e daí no final de uma jornada te causar uma dor de cabeça e nem pouca luz
para que não atrapalhe a atividade da gravação de conteúdo, por exemplo. Já nos gabinetes, nós vamos ter o quê? Vamos ter pessoas usando o computador o dia inteiro, digitação. Então, nós vamos pensar em quê? NR17, ergonomia, qual é o ajuste da tela em relação à testa da pessoa, qual é o ajuste correto da cadeira, de quanto em quanto tempo fazer pausas, não ficar ali só sentado o tempo todo. Entendi. As normas vão se alterando conforme as atividades que as pessoas vão fazendo. É muito interessante isso. E aí, Gabriela, eu fiquei com uma dúvida. Como, por exemplo, vocês conseguem atuar? A gente sabe que o Parlamento Paulista é muito grande, né? Não sei quantos funcionários exatamente a gente tem aqui, mas se a gente tirar pelo tamanho do prédio, né? Por cada gabinete são 94 deputados, e aí tem todos esses outros setores que a gente citou e alguns além. Em cada gabinete tem vários funcionários. É possível alcançar, com a segurança do trabalho, todos esses funcionários? A gente tenta alcançar. Possível, não sabemos se é. Mas nós abrimos, principalmente a partir da CIPA, para que os trabalhadores nos enviem suas demandas. Entendi. Então, nem todo mundo hoje tem problema com ergonomia. Às vezes, chega um trabalhador com uma queixa lá na saúde. É por isso que é importante trabalhar com a saúde em conjunto. Então, chega um trabalhador lá na saúde, se queixa para os médicos do trabalho, às vezes ele está tendo algum problema, ele não sabe de onde vem. Daí os médicos dão uma analisada e às vezes eles passam para a segurança do trabalho. Eles falam, faz uma análise ergonômica lá no posto de trabalho desse servidor, dessa servidora, porque algo pode estar acontecendo aqui na estação de trabalho. E às vezes a gente vai lá e é um ajustezinho de cadeira. Coisa simples. Que às vezes o trabalhador não sabe, ele chegou ali, deram aquela cadeira para ele, ele sentou e começou a trabalhar. Sim. Ele nem sabia que dava para ajustar aquela cadeira. Então, às vezes é coisa tão simples quanto isso. E às vezes o próprio trabalhador já vem e nos contata com essa demanda. Tanto pela segurança do trabalho quanto pela CIPA. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse tema, mas a gente vai chamar um rápido intervalo. Continuem com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco do Vida e Cia e hoje a gente está recebendo a Gabriela Goulart, que é presidente da CIPA aqui da Lesp. E aí, Gabriela, você falou, né, desse trabalho da CIPA para a gente. Conta para a gente como funciona a CIPA, o que é a CIPA. A gente sabe que é por eleição, né, que vocês são eleitos e colocados aí nessa responsabilidade. Bom, a CIPA, ela é, como você disse, por eleição. Alguns servidores, eles são indicados pela casa. Então, eu sou a presidente hoje, porque eu fui indicada. Eu tinha me candidatado, mas eles falaram, não, você vai, como a gente quer que você seja presidente, não se candidata não, que a gente vai indicar você. Então, tem isso, tem os que são indicados e os eleitos. O vice-presidente, ele já é eleito. Entendi. Então, tem toda essa, tem um sistema como funciona. E a CIPA, ela é formada por trabalhadores. Os trabalhadores, eles são o mais próximo que a gente tem da segurança, o elo da segurança com o pessoal estratégico, então com os profissionais. Porque os trabalhadores da CIPA, eles estão o dia inteiro por aí. Entendi. Eles estão o dia inteiro vendo o que acontece nos ambientes de trabalho. Então, eles são uma peça fundamental para que a saúde e segurança do trabalho, ela possa promover a saúde, promover o bem-estar aos trabalhadores. E principalmente atuando na prevenção de acidentes de trabalho.
É nisso que os cipeiros ficam de olho. Que eles ficam de olho. Você estava explicando para a gente, né? Quanto tempo cada pessoa que é eleita fica? Esses indicados também, eles respondem aos mesmos critérios? Então, por exemplo, olha, quem é eleito fica 2 anos, quem é indicado fica o mesmo tempo. O que define o número de cipeiros? Se é é o tamanho da casa, o número de funcionários? Nós temos todas as mesmas, a mesma quantidade de tempo que a gente fica dentro da CIPA. O nosso mandato hoje é de 2 anos e nós podemos nos reeleger se a gente quiser se candidatar novamente. O número de cipeiros que a gente vai ter por eleição, ele depende do tanto de empregados da casa, né, o tanto de empregados de uma organização e do grau de risco dessa organização. Como a gente está numa repartição pública, isso de acordo com as normas, é um grau de risco 1, que é um risco mais baixo. Nós teríamos muito mais cipeiros, por exemplo, se aqui houvesse atividades de alto risco, por exemplo, indústria da mineração, petroquímica, mesmo hospitais. Aqui, então, a gente tem um grau de risco baixo, a gente tem este número de cipeiros para esse tamanho de casa. E nós fazemos reuniões ordinárias mensais. Então, todos os meses, os cipeiros se reúnem e conversam entre si sobre as demandas que apareceram para a CIPA no último mês, as que nós ainda estamos resolvendo, os projetos que nós estamos desenvolvendo para os próximos semanas, meses, para o próximo ano. E uma coisa muito legal que a CIPA faz é, anualmente, a gente tem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A gente teve a nossa esse ano em abril. Sim. E agora em 2026 nós vamos ter novamente a nossa CIPAT, que é uma semana de conscientização ao trabalhador. É uma semana voltada para alertar o nosso servidor aqui da importância de prevenir os acidentes de trabalho, da importância de ter atenção ao ambiente ao seu redor. E agora, não apenas o ambiente físico, mas também pensar no nossa própria mente, os nossos riscos psicossociais, que a gente chama. Entendi. Gabriela, você falou sobre o grau de risco, né? E aí você falou que a gente tem um grau de risco baixo aqui, que é o grau 1, né? Aí eu te pergunto, até que grau pode ir, por exemplo, como você citou, o pessoal que trabalha em hospital, em mineração, até que grau tem essa definição? E aqui na LESP, quais são os riscos que os servidores mais enfrentam? Esse grau de risco, ele vai de 1 a 4. Tá. Então, comércios, varejo já vai lá para o risco 2, escolas. Aí no risco 3 tem hospitais, no risco 4 a gente já tem petrolíferas. Então, para fazer um sentido, você dimensionar um grupo de cipeiros de acordo com o peso, né, do local. E é muito interessante a gente pensar como que os riscos são diversificados, mesmo a gente estando basicamente numa repartição pública. Por exemplo, nós temos basicamente risco de queda. Nós estamos numa casa onde há um certo código de vestimenta. Sim. As mulheres aqui, elas estão muitas vezes de sapato de salto. O risco de queda aqui é muito frequente. Nós temos vários incidentes, quase acidentes ou acidentes de mulheres que tropeçam por causa do salto. Às vezes o salto ele prende na barra de uma calça, de um vestido. Então, isso às vezes em outros locais não seja tão comum quanto em locais onde há esse tipo de código de vestimenta. Outro risco de acidente muito alto que a gente tem aqui é o ergonômico, porque como nós somos muitas salas com muitos postos de trabalho, com computador, muitas vezes as pessoas entram, sabe quando você entra naquele fluxo de trabalho que você não quer terminar aquilo, enquanto você não terminar, você não quer sair da sua cadeira, e aí a pessoa se esquece de levantar, fazer uma pausa, tomar um café, ir ao banheiro. Quando ela viu, ela já está há 3 horas ali sem se levantar, a boca seca, Sim. porque não tomou uma água, e aí ela começa a reclamar que as costas estão doendo.
Por que as costas estão doendo? Às vezes é só falta de você se mexer. Você ficou Sim. muito tempo ali. Já vi relatos, às vezes, de pessoas que se deixar almoçam em cima da mesa de trabalho. Nem sair para almoçar não quer. Então, são riscos muito que a gente vê bastante aqui na casa. Deixa eu ver outro tipo de risco. Assim, os psicossociais. Entendi. Querendo ou não, nós temos as pressões de trabalho do dia a dia e muitas vezes essas pressões são muito altas para o servidor. Não necessariamente porque o ambiente de trabalho ele é complicado de lidar, mas porque o próprio servidor às vezes já vem de casa com algum sofrimento psíquico. Sim. E aí junta com o trabalho e o estresse é bastante. Então os riscos psicossociais são novos, assim, eles não são novos, mas agora eles estão sendo mais Colocados em pauta, talvez. exatamente dentro dos riscos ergonômicos. Porque apesar da gente falar em ergonomia, pensar no ambiente físico, Sim. a gente também engloba os riscos psicossociais. É interessante isso que você fala, Gabriela, porque quando a gente pensa em segurança do trabalho, pelo menos há um tempo atrás, a gente sempre pensa em acidentes de fato, em locais com obra, e esses locais que de fato oferecem riscos físicos. A saúde mental, até então, eu não entendia como parte então da questão da segurança do trabalho. Eu imagino então que esteja sendo debatida e abordado esse tema a cada dia mais, com mais frequência, também por, não só, claro, a gente está falando do Parlamento Paulista, mas em diversos tipos de ambiente, eu acho que isso tem sido mais frequente. Então, pessoas com burnout, né, que é um termo relativamente novo também, ligado ao trabalho e à saúde mental, com ansiedade, com depressão e essas questões. E essa questão, então, vocês também atuam nesse sentido. Sim. E aí a CIPA entra com essas campanhas de prevenção, por exemplo. Na CIPAT desse ano, nós trouxemos uma especialista em felicidade. É como ela se apresenta. E ela fala disso, da qualidade de vida no trabalho. Sim. Do que significa você ser feliz no trabalho. Como você alcança isso. E a coisa toda está no processo. Você não está perseguindo uma felicidade. Você precisa estar procurando isso agora para você. Então, você vai tirar um momento, é hoje. Você não vai tirar um momento daqui a 2 anos, nas suas férias, na sua aposentadoria, no fim de semana. Todos os dias você tem condição de estar no seu trabalho e fazer uma pequena massagem na sua mão, de fazer uma pequena massagem no seu ombro, sabe? E isso é se cuidar e isso reflete também na nossa saúde mental, porque você se obriga a fazer uma pausa. Entendi. Então, na verdade, às vezes, Gabriela, são pequenas atitudes que fazem a diferença, né? Você citou, por exemplo, do espaço físico, às vezes é apenas um ajuste de altura da tela do computador, um ajuste da altura da cadeira, do encosto. E nesse caso, falando de saúde mental, pequenos ajustes também imagino que façam a diferença, né? Porque realmente, quando a gente está muito focado no trabalho, você falou, né, da pessoa que senta, come na mesa. E, de fato, quando a gente está focado no trabalho, a gente tem essa questão de, olha, quero terminar, quero entregar o meu resultado e acaba se esquecendo de fazer essas pequenas pausas, tomar um café, beber uma água, andar pela casa. Isso também faz diferença, então, nesse sentido. Sim, tudo isso é ergonomia. Então, às vezes, pequenas coisas fazem a diferença. É você levantar e descobrir que lá fora o sol está se pondo. Tem salas aqui na casa que são mais para o meio da casa, não tem acesso às janelas externas. Sim. E às vezes você não sabe que hora do dia é, sabe? E isso faz diferença pra gente. É levantar, é trocar uma ideia com um colega, bebendo uma água, um cafezinho, volta. O trabalho não vai fugir de você, ele vai estar lá vai ainda. Vai continuar lá. Vai continuar lá. Então, é nosso papel como pessoas funcionais, nos colocar nos eixos. Olha, vamos fazer essa pausa, vamos respirar. Às vezes é você tirar 60 segundos para respirar e fechar o olho. Já abaixa a sua pressão, já abaixa os seus batimentos cardíacos, você volta a trabalhar,
sabe? É bom a gente saber disso e citar isso também, porque já faz a diferença no nosso dia a dia, né? Agora, Gabriela, falando ainda dessa questão da segurança, a Alesp neste momento passa por obras e as obras são comuns, né? A gente passa por diversas alterações, daqui a pouco o Parlamento Paulista vai fazer uma pausa, mas as obras elas permanecem, elas continuam acontecendo aí nesse tempo de recesso. Vocês também atuam nesse sentido? Então, por exemplo, a casa vai fazer uma reforma, como está acontecendo agora, instalação de placas de energia solar. Vocês também atuam nesse sentido? Sim, as obras que a casa está tendo no momento, ou as obras que acontecem na casa, elas são todas feitas por empresas terceirizadas e nós cuidamos para que na licitação conste que essa empresa precisa estar em dia com suas documentações de segurança. É a nossa primeira, vamos dizer assim, nosso primeiro... Ação. Nossa primeira ação de segurança é essa, é não contratar empresas que não estejam em dia com as normas de segurança. Entendi. Então, antes dessa empresa começar a atuar, ela vai passar toda a documentação dela pela segurança do trabalho, nós vamos ver se ela está em dia com o programa de gerenciamento de riscos, o programa de controle médico de saúde ocupacional, se ela tem os atestados de saúde ocupacional de todos os funcionários que vão pisar aqui para trabalhar. Não vai entrar aqui funcionário de terceirizada que não esteja com o seu atestado de saúde ocupacional em dia, que o médico, que não tenha passado por um médico, que tornou esse funcionário apto, por exemplo, para trabalhar em altura, se ele vai trabalhar em altura. Sim. Essa é a nossa primeira ação de segurança. Depois disso, nós vamos estar sempre em contato com a empresa terceirizada para discutir, a entrega de EPI está aqui em dia, nós vamos fiscalizar essa obra, nós vamos fiscalizar essa documentação, de tempos em tempos essa documentação precisa ser atualizada se forem obras muito longas. Entendi. E assim por diante. Então, elas são terceirizadas, muitas vezes elas vêm junto com um engenheiro ou um técnico de segurança, mas a gente está junto ali na fiscalização. Fiscalizando, né? É importante a gente saber desses temas, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Agora a gente chama um rápido intervalo e voltamos em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta para o último bloco do Vida e CIA e hoje a gente está conversando com a Gabriela Goulart, que é presidente da CIPA aqui na Alesp, e o tema é segurança do trabalho. Gabriela, no último bloco você estava explicando para a gente, né, qual é o trabalho e ações que vocês tomam quando, por exemplo, o local que tem um risco no trabalho mesmo de acidentes baixo, como você falou, né, que é o caso aqui da Alesp, mas as atitudes que vocês tomam quando está acontecendo alguma obra, algo fora do comum. Aí, você me lembrou daquelas empresas que a gente passa e tem aquelas placas há tantos dias sem acidentes de trabalho. Isso é fiscalizado por alguém? Isso é importante por quê? Bom, essa plaquinha é bem famosa, né? Uma vez eu lembro que eu andei por um lugar que estava assim, estamos há 3 dias sem acidentes. Pensei, poxa, 3 dias. Aí no outro, estamos há 4 dias sem acidentes. Aí, no outro dia, estamos há 0 dias sem acidentes. Alguém se machucou ali. Mas é um indicador. Sim. A segurança do trabalho, quando a gente fala como engenheiro de segurança, é muito importante que a gente faça uma gestão de toda essa parte de SST, de saúde e segurança do trabalho. Então, todos os programas, o número de acidentes, o número de afastamentos, o número de quase acidentes. Então, tudo isso a gente... o que você não vê, você não mede. Entendi. Certo? Ou o que você não mede, você não consegue interpretar. Então, quando a gente puxa esses dados e coloca ali para o profissional, muitas vezes isso acontece em obras, indústrias, quando você coloca lá, estamos há X dias sem acidentes, isso dá uma impressão para a pessoa, isso dá poxa, vamos continuar com essa cultura de segurança. Mas hoje a gente já está com uma cultura de segurança que a gente chama de segurança diferente. Já é uma perspectiva um pouco mais
humanizada da segurança do trabalho. A gente tira o foco da segurança do trabalho do erro humano, que é muito fácil a gente falar, poxa, ele tropeçou, ele estava desatento, ele estava mexendo no celular, ele tropeçou, ele caiu, que pena. E a gente começa a olhar os outros fatores. Poxa, mas por que ele estava desatento? Aí você vai voltando na história, certo? Então, a gente tem uma perspectiva hoje um pouco mais ampla, mais holística dos nossos indicadores do que apenas, às vezes, uma plaquinha de estamos a um número, né? um tanto de dias sem acidente, isso. Sim, é interessante isso, né, o que você falou agora, porque eu preciso entender por que esse acidente aconteceu, provavelmente para que ele não se repita, né? E você falou sobre quase acidentes. O que seria um quase acidente? Sim, nós temos essas nomeações, né? Nós temos incidentes, quase acidentes e acidentes. O incidente, ele ocorre quando algo, por exemplo, nós temos um martelo numa prateleira alta e tem uma pessoa por perto. E aí, esse martelo cai perto do trabalhador. Isso não foi um acidente, porque não atingiu ele. Isso foi um incidente. Entendi. E aí, aliás, isso foi um quase acidente, desculpa, são muitos nomes parecidos. Não, imagina. Então, o acidente aconteceu, mas não machucou ninguém. É um quase acidente. Exatamente. Entendi. O incidente foi quando esse martelo caiu, mas não tinha ninguém por perto. Entendi. Foi um incidente. Ele poderia ter sido um acidente se tivesse alguém ali no momento. Isso já é registrado? Já é registrado. Por quê? Só não tinha alguém por não ter. Não é porque não aconteceu um acidente que nós não vamos investigar, nós não vamos entender essa causa para tentar melhorar para frente. Se você não melhorar, às vezes, uma situação que foi um incidente ou um quase acidente, aquilo vai ser um acidente em algum momento. Sim, e é interessante, né? Porque na prática, então, isso entra como uma prevenção, que, pelo que você descreveu para a gente. Então, por exemplo, é uma situação que já oferece risco e que pode, em algum momento, causar um acidente para alguém, aquilo ali também precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado. Com certeza. Muito Não bom. vamos esperar o acidente acontecer. Gabriela, você começou, vou aproveitar esse último bloco, você começou o programa falando sobre a sua formação, né? Hoje, quem quer trabalhar nessa área, para você que já é atuante na área, que dicas você daria? Qual formação procurar? Você disse que há uma especialização, mas que precisa ter uma formação específica antes. Conta pra gente, então, sobre isso. Certo. Então, se você quer trabalhar com segurança do trabalho, você pode ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho. Para ser um técnico, salvo engano, você pode fazer a partir do 2º ano do ensino médio um curso técnico ou você pode fazer um tecnólogo, que é um curso superior. Para ser um engenheiro de segurança do trabalho, você já tem que ter uma graduação em engenharia ou arquitetura e aí fazer essa especialização, que são 360 horas, e você vai tirar o seu certificado profissional no CREA. Você já tem o seu CREA de engenheiro ou de arquiteto, e aí você vai tirar também a sua especialização. Entendi, mas na prática a diferença entre o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho qual é? De atuação mesmo? O engenheiro, ele vai atuar mais no nível estratégico. Então, ele vai elaborar programas, ele vai implementar esses programas, vai implementar o programa de gerenciamento de riscos, ele vai elaborar procedimentos. Olha, não está dando certo a gente fazer essa produção dessa forma. Tá ocorrendo muitas falhas, tá causando ler nos trabalhadores. Vamos remodelar esse processo para que a gente tenha mais segurança. O técnico de segurança do trabalho, ele vai estar lá, ali mais incisivo em cima dos trabalhadores. Ele é aquela pessoa que vai chegar e falar, coloca o EPI. Entendi. Coloca o EPI, faça isso. Ele vai estar ali, ele é mais tático ou operacional. Vai estar diretamente na linha ali de produção, ele vai estar diretamente no campo, ele vai estar diretamente nos postos de trabalho.
Entendi. E esse mercado é interessante para essas duas profissões? Então, para o técnico de segurança do trabalho, para o engenheiro de segurança do trabalho? Então, por exemplo, estou agora aqui no meu ensino médio, não sei o que eu quero seguir, me interesso pela área, vou fazer primeiro o técnico. Já é interessante para essa pessoa? Muito interessante, muito. Porque o técnico, ele muitas vezes, você não acha um técnico de segurança. Então, quando você pensa, poxa, eu não sei às vezes ainda o que eu quero fazer de curso superior, eu já vou aproveitar aqui que eu estou no fim do ensino médio, já vou começar um técnico em segurança do trabalho, excelente, porque você já sai dali praticamente pronto para o mercado de trabalho. Você já sai e você já começa a aprender. E aí, se você pegar gosto pela coisa e falar, poxa, um dia eu quero ser um engenheiro de segurança do trabalho, você pode fazer um curso superior e aí uma especialização. Entendi. É bem E interessante. eu imagino que esse profissional, ele seja, como você disse também pra gente, atuante em todas as áreas, então o mercado é bem amplo. Bastante amplo. Onde há trabalho, há segurança do trabalho. Então, é muito amplo. Tem essa obrigação? Então, por exemplo, eu abri uma empresa aqui, uma empresa de pequeno, médio, grande porte. De grande porte, a gente já imagina que seja de fato obrigatório ter esses profissionais. Mas a empresa de médio e pequeno porte, ela também precisa ter esses profissionais? A partir de certo número de funcionários e dependendo, de novo, do grau de risco, da mesma forma que a gente tem a CIPA, a gente também tem um dimensionamento para o SESMIT, que é o nosso Serviço Especializado de Segurança e de Medicina do Trabalho. Tá. Nesse serviço se incluem os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem do trabalho e os médicos do trabalho. Entendi. Então, as empresas têm que se atentar ao tamanho, ao tanto de funcionários e ao grau de risco dela, para ela ver quantos desses ela tem a obrigação de contratar para formar esse serviço. Essa equipe, né? Esse pessoal do SESMIT, que você explicou para a gente agora, eles não fazem parte da CIPA, é um outro grupo. É um outro grupo, é como se a CIPA ela é formada pelos trabalhadores que vão auxiliar os técnicos profissionais em toda essa gestão dos riscos no ambiente de trabalho. Entendi. São os olhos deles na linha. Você disse também que o pessoal da CIPA são os próprios trabalhadores que atuam na empresa, e aí a minha dúvida é, vocês continuam atuando? Então, por exemplo, você entrou aqui no Parlamento Paulista, digamos, atuando em um local, um desses vários departamentos que a gente tem aqui. Quando você entra para a CIPA, por este mandato de 2 anos, que podem se prorrogar por mais 2 anos, como você disse, vocês continuam atuantes na área de vocês ou não? A partir daquele momento, vocês passam por um treinamento e aí vocês só atuam na CIPA? A gente continua atuando normalmente nas nossas atividades do dia a dia. O cipeiro, ele vai atuar na CIPA de forma conjunta. Então, ele está ali trabalhando bonitinho no dia dele, ele viu uma condição insegura, ele viu um ato inseguro, opa, foi ali, relatou para a CIPA, relatou para a gente pega e encaminha isso ao pessoal responsável, dependendo do tipo de risco. Mas ele vai continuar nas atividades dele do dia a dia. É interessante a gente falar sobre isso também, né? Porque quando a gente vê que tem eleição da CIPA, a gente encontra cartazes espalhados aqui pelo Parlamento Paulista, mas essas pessoas, então, elas se candidatam, são escolhidas, algumas indicadas, como você falou, continuam atuantes, então, ali na área delas, mas para que elas tenham esse olhar mais apurado, vocês passam por um treinamento, né? Exatamente. A gente passa por um treinamento de 8 horas, porque o nosso grau de risco é 1. Se fosse um grau de risco maior, seriam mais horas de treinamento. Nesse treinamento, o que o cipeiro aprende? Aprende o que é um acidente de trabalho, quais são os riscos ocupacionais, ergonomia, sabe? Todos os fatores que o cipeiro precisa saber para conseguir identificar o que é um perigo, o que é um risco, qual é a diferença dos dois, o que fazer nessa situação, para aí ele estar pronto para atuar no dia a dia dele, sempre que ele vir uma condição que não estiver de acordo. Entendi. Esse treinamento ele é oferecido por quem, Gabriela? Você disse, né, por exemplo, que o treinamento ele é de horas ali, ele vai de acordo com o grau de risco
oferecido ali no ambiente de trabalho onde essa pessoa vai atuar. Então, por exemplo, aqui na Alesp, o grau de risco é baixo, como você disse, grau 1. Vocês vão aprender coisas relacionadas ao que pode acontecer aqui dentro, eu imagino. Exato. E aí, quem oferece esse treinamento e quais são as outras coisas, já que você é da área, quais são, por exemplo, os outros itens que pessoas que atuam em locais com um grau de risco maior aprendem também? Certo. Como esse treinamento, como você disse, é muito específico, se ele for um bom treinamento, ele vai ser específico para aquela organização que a pessoa está. Então, o nosso aqui da Alesp, ele é fornecido por um engenheiro de segurança do trabalho que entende quais são os riscos aqui da Alesp. Então, ele tem que entender como é o nosso ambiente aqui, para não ficar passando para o cipeiro coisas que não são realidade no nosso ambiente. Sim. Então, ele não vai ensinar, por exemplo, como identificar questão de eletricidade, queda de altura, coisas assim que são mais específicas de outras áreas. Um cipeiro que ele vai trabalhar em uma petrolífera ou em um frigorífico, ele vai aprender muito mais especificamente sobre tipos de acidentes que às vezes a gente aqui não vai ter. Por que que a gente aqui vai aprender sobre tipos de acidente que você vai ter em câmara fria ou com serrote, se você não vai usar isso aqui? Então, Entendi. por isso, cada treinamento tem que ser personalizado para o tipo de empresa que a pessoa está atuando. Muito bem. Gabriela, para a gente finalizar, tanto aqui na Alesp quanto nos outros locais de trabalho, como é que a gente identifica quem é o cipeiro, como procurar ajuda, em que casos procurar ajuda? Aqui na CIPA da Alesp, a gente tem nosso canal oficial, que é o e-mail cipa@al.sp.gov.br, ou você pode identificar um dos cipeiros pelo crachazinho que a gente usa. Ele tem um cordãozinho verde azulado escrito CIPA. Então, nós estamos sempre por aí com esses crachás e também todos os trabalhadores são bem-vindos, inclusive, para aparecer nas nossas reuniões. É isso. Quero agradecer, então, a sua participação aqui no nosso programa e todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada. Imagina. Essa edição do Vida e Companhia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua audiência. Para rever esta ou outra edição, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube, Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.